Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Cristiane Dupré, eu sou sua professora online de TC da Estácio e esse vídeo, que será curto e objetivo, vai esclarecer a você todos os pontos importantes para a elaboração do TC. Então eu recomendo fortemente que de jeito nenhum você comece a elaborar qualquer parte do seu TC sem assistir esse vídeo até o final. Bom, primeira coisa que eu preciso que você entenda, apesar de muitos de vocês, alguns inclusive já me mandaram mensagens por lá, me seguirem no Instagram, no @professora Cristiane Dupré, isso é muito legal para que vocês possam acompanhar o meu trabalho. Eu não consigo responder as dúvidas de TC pelo direct das redes sociais. Portanto, a nossa comunicação ela vai se dar única e exclusivamente pela central de dúvidas do seu ambiente de aluno. Aqui na nossa disciplina de TC, nós não temos participação em fórum. Então, não abra o fórum da nossa disciplina para postar, porque as respostas elas são sempre encaminhadas a você pela central de dúvidas. Portanto, se você quiser falar comigo, basta ir até lá a central de mensagens e enviar o seu questionamento. Mas eu tenho certeza que muitas das dúvidas que podem surgir, elas estão respondidas aqui nesse vídeo e no material que eu estou disponibilizando para vocês. Bom, então vamos lá, eu vou colocar inclusive no slide para ficar bem didático. Pontos importantes aqui: natureza do nosso trabalho, tamanho e estrutura do nosso artigo, os temas permitidos, etapas e datas e notas. E tudo isso aqui também está no material que eu vou colocar para você abaixo desse vídeo. Portanto, vamos lá. Natureza do trabalho. Trata-se de um artigo científico, por isso que ele tem que observar as regras da ABNT. Você vai ver que um desses arquivos que eu disponibilizei para você, inclusive, traz modelos importantes de como deve ser a estrutura do teu TC. Daí a obrigatoriedade de você tirar 30 minutinhos do seu tempo, de preferência faça isso agora, vá para um cantinho que ninguém vai te atrapalhar e faça a leitura desses arquivos que eu disponibilizei para você, tanto pela central de mensagens, quanto abaixo desse nosso vídeo, quanto também na sua biblioteca do aluno. Então, verifique os dois arquivos em Word que tratam da pesquisa científica e eu coloquei também um modelo da nossa primeira atividade. Tamanho e estrutura do artigo. O artigo completo, do início ao fim, ele tem entre 15 e 30 páginas. Portanto, você não deve fazer um artigo com 8, 9, 10 páginas, nem um artigo com 35, 40 páginas. Ele deve estar dentro desse tamanho aqui. A estrutura de apresentação do artigo científico, ela tem 3 tipos de elementos. Os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais, o título e o subtítulo do artigo, currículo do autor, resumo, palavras-chave, sumário. Elementos textuais é o seu trabalho em si, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais, obrigatório, referências e opcionais, apêndice anexo e as notas explicativas. Temas permitidos, muita atenção. Você precisa ver o seguinte, o seu tema é da matéria que você está matriculado. Imagine que você queira falar algum ponto importante sobre a prisão preventiva. Esse tema é de processo penal. Portanto, você precisa estar matriculado, matriculada na disciplina de TC de processo penal e não de direito penal. Ou isso vai te gerar problema na banca. É muito importante você observar se a disciplina está correta. Outro ponto também de importância é que o tema ele não pode ser genérico. Vou te dar um exemplo. Você não pode fazer um TC para falar de reincidência de maus antecedentes. Por quê? Porque isso é amplo demais. Você precisa fazer um recorte no tema. O que é fazer um recorte? É trabalhar algo muito específico dentro de algo mais amplo. Exemplo, o atual entendimento do STF acerca da inaplicabilidade do período depurador da reincidência aos maus antecedentes. Olha, aqui eu estou te dando só um exemplo, tá? Por quê? Porque o STF, recentemente, a gente pode falar que tem pouco tempo, né? Então, o STF se manifestou acerca disso, de que aquele período depurador de 5 anos da reincidência não vai se aplicar aos maus antecedentes. Isso é um tema recortado, específico. Outro exemplo, você não pode falar sobre ação penal em crimes contra a honra, ação penal em caso de violência doméstica contra a mulher, ou violência doméstica contra a mulher, ou medidas protetivas na Lei Maria da Penha.
Todos esses exemplos que eu te dei são temas extremamente amplos. Você precisa escolher algo muito específico. Você não pode falar, por exemplo, sobre concurso de crimes, mas você pode falar do sistema de aplicação de pena no concurso formal de crimes. Você precisa escolher algo muito específico. Isso é recortar o tema. Portanto, antes de você elaborar a sua matriz, que é a nossa primeira atividade, cujo artigo também foi disponibilizado, arquivo foi disponibilizado para você com modelinho, você precisa atentar para esse primeiro detalhe. O seu tema, ele está bem recortado? Ele está bem específico? Volta comigo aqui para os nossos slides. Aqui eu trouxe as datas para você, agora eu vou pedir para você redobrar a sua atenção, ok? Primeira atividade que você vai entregar. Até quando você tem que entregar? Até o dia 15 de março. Mas eu não devolvo a correção para você de imediato. Eu tenho todos os trabalhos para concluir, para corrigir. Então, esse retorno da sua matriz, ele vai se dar até o dia 27 de março. É muito comum, como existe esse período, que alguns alunos recebam antes de outros. Afinal de contas, o professor ele ainda está lá corrigindo. Essa atividade, a matriz, é o cujo modelo está disponível para que você preencha e envie. Envie onde? Na sua ferramenta Trabalhos. Você não vai me enviar nenhuma dessas atividades aqui através da central de mensagens ou por e-mail, por qualquer outro meio. Você vai entrar no seu ambiente de aluno, você vai na ferramenta Trabalhos e você vai postar a sua matriz até o dia 15 de março e aguardar o prazo de correção. Segunda atividade, que é o desenvolvimento, você vai entregar até dia 9 de abril e o retorno com a correção até o dia 23 de abril. A atividade 3, que é a introdução e conclusão, a exemplo do que nós fizemos no nosso semestre passado, ela pode ser entregue junto com o trabalho completo. Então, você pode entregar tudo junto até o dia 14 de maio. Você não precisa entregar a atividade 3 no dia 3 de maio. Bom, entregando a sua atividade completa até o dia 14 de maio, quando que isso vai retornar para você? No dia 1º de junho. Então, é nessa data, quando eu avalio a sua última atividade, que eu vou dizer para você, na mensagem de devolução, que o seu trabalho está liberado para a banca. As bancas elas serão realizadas entre o dia 4 de junho até 3 de julho. Então, veja, eu não tenho como liberar o seu trabalho para a banca antes. Professora, mas o meu coordenador de TC no campus marcou a minha data de entrega do trabalho, de apresentação do trabalho, para uma data anterior à devolução. Então, você precisa conversar com o seu coordenador do campus, explicar que a sua professora ainda está corrigindo o seu trabalho, porque eu não tenho como liberar para a banca antes da correção. Outra coisa é que, às vezes, ele não é liberado para a banca de imediato. Muitas vezes, eu preciso que você faça algumas alterações. Então, eu vou retornar o trabalho para você, vou explicar quais as correções que você precisa fazer, você vai fazer essas correções e postar novamente o seu trabalho, para que aí sim eu consiga liberar o seu trabalho para a banca. Isso precisa ficar muito claro. Por isso que eu digo para você que, se você assistir esse vídeo até o final e observar tudo isso que eu estou colocando aqui, eu tenho certeza que o nosso semestre vai ser extremamente tranquilo. Agora, repito, pega 30 minutinhos do seu tempo, pega o material que eu enviei para você, regulamento, com tudo isso aqui. O regulamento precisa ser lido detalhadamente. Os 2 arquivos em Word, que falam da pesquisa científica, onde você tem modelo, onde você tem as regrinhas que precisam ser seguidas e, por fim, o seu modelinho da matriz, para que você elabore a sua matriz, que é a nossa primeira atividade. Volta comigo novamente para cá. Alguns pontos importantes sobre as notas. Nota da AV1 contempla a análise da matriz. Ela vai ser lançada apenas no CIA. Então, desconsidera, quando você receber a correção do seu trabalho, a informação de que a sua nota foi 0. Porque a gente não lança nota pelo ambiente de correção. A gente lança nota no CIA. Então, você vai ignorar a informação de que a nota foi 0 e vai no CIA, dentro do período de lançamento de nota, olhar a sua nota. Ela vai ser lançada até o prazo final de lançamento de nota. É possível que a nota do seu colega seja lançada antes da sua, depois da sua, porque o professor ele vai corrigindo e vai lançando. A nota de AV2 ela vai contemplar todas as atividades. Então, não há uma nota específica para o desenvolvimento, uma nota específica para uma determinada atividade. Não, é o conjunto de todas as atividades. E eu não analiso somente se o tema ele é possível ou não, se eu pedir para você alguma correção ou não. Então, é muito comum um questionamento. Mas, professora, se não foi pedida nenhuma correção no meu trabalho, por que a minha nota não é 10?
Porque nós avaliamos muitas coisas. A pertinência do seu tema, o grau de importância, o tamanho da sua fundamentação ali dentro. Ou seja, você trabalhou aquilo de uma maneira bastante detalhada ou você foi muito simplista na elaboração daquele seu tema. Todos esses detalhes, a forma que você escreveu, a forma como você entregou o seu trabalho, a tempestividade na entrega, a sua dedicação, a sua pesquisa, tudo aquilo que você leu, que você pesquisou, todos esses pontos são considerados. Então, é plenamente possível que eu não peça para você consertar alguma coisa, porque não é uma questão de erro, é uma questão de qualidade também do seu trabalho e que você não tire nota 10. Portanto, é importante que você se dedique à elaboração do seu trabalho para concluir o seu curso de Direito. Volta comigo para cá. Nota de AV3 contempla a banca. Então, após a realização da banca, a apresentação do seu trabalho é que você vai ter o lançamento da nota de AV3. Qual será a nota final do seu trabalho? A nota final vai levar em consideração só a média entre AV2 e AV3. Então, a nota de matriz ela não vai entrar para cálculo, depois ela vai ser dispensada, mas isso não significa que você não pode entregar a sua matriz, entende? Por quê? Porque lá na análise de todas as atividades, de tempestividade, de entrega de tudo, para eu lançar a sua nota de AV2, eu vou analisar também se você entregou todas as suas atividades. Portanto, entenda, a entrega da matriz é obrigatória. Inclusive, através dela, que eu vou dizer se o seu tema está aprovado ou não. Se você fez aquele recorte que é importante, ou se você fez um tema genérico e não pode ser alegado. Outra coisa que você precisa observar também, o tema precisa ter sido estudado durante a sua faculdade. Você não pode falar de temas que não fizeram parte do seu conteúdo programático. Então, por exemplo, você não vai falar de pontos dentro do direito penal militar, se você não estudou direito penal militar na sua grade curricular. É importante que o tema ele tenha feito parte da sua grade curricular, ou ele na matriz não será aprovado, porque você teria problemas lá na frente com a banca. Bom, eu tenho certeza que o nosso semestre será maravilhoso. Mais uma vez, pela terceira vez, eu estou repetindo porque é muito importante, eu vou te pedir. Vá para um cantinho agora, pegue todo o material que eu te enviei, o regulamento, os 2 arquivos em Word, o modelo da matriz, leia com atenção, veja se você tem alguma dúvida para que o seu semestre seja tranquilo, o seu trabalho seja entregue com qualidade dentro dos moldes que são exigidos e chegue no final do semestre você com a sua apresentação tranquila, com a sua nota lançada, tendo dado tudo certo. Eu desejo para você um excelente semestre, aliás, para todos nós. Conte comigo e vamos juntos. Beijo no seu coração.